1 Pedro, capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 até o versículo 12. Diz assim então a palavra do nosso Deus: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, e nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pai amado, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, e eu peço a Tua intervenção divina agora sobre a vida de cada um que está aqui. Eu peço, Pai amado, a Tua ação poderosa sobre os que estão em casa também assistindo pela internet, que todos os corações sejam preparados para ouvir a Tua vontade, para ouvir o Teu querer, e não apenas ouvir, mas que todos nós, ó Pai, possamos praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Peço pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida, e use-me em nome de Jesus, amém e amém. Lugar bonito esse, lugar que de repente você gostaria de estar, ou que, por que não dizer que de repente, final de semana que vem você vai estar, né? Não sei quais são os planos, feriado, mas uma praia, né? Diz que uma água com sal que acalma, está aí, né? Uma praia, lugar bonito, lugar que traz realmente, que demonstra a felicidade, demonstra a paz, a beleza, nos dá esse desejo até mesmo estar lá, nessa piscina aqui, olhando lá para o mar. Lugar realmente, que de repente você gostaria de estar, apenas por 3 dias. 3 dias já estaria muito bom neste lugar. Mas este lugar não é tão belo como nós imaginamos. Isso daqui é sal. Isso daqui é sal. Sim, esse mar que estamos vendo da foto é do Mar Morto. O Mar Morto, onde até tem pessoas que vão lá, e essa foto é a foto típica de quem vai lá. Então, se você for lá, tiver a oportunidade, for no Mar Morto, tire essa foto, que você não afunda. É tanto sal que você boia e você não afunda. Esse é o Mar Morto. Como o próprio nome diz, por que morto? Porque não tem vida nele. Não tem como ter vida nesse mar. O mar que tem aproximadamente 50 quilômetros de comprimento, 18 quilômetros de largura. No mar comum, aquele que nós vamos, a cada 100 ml de água, cada 100 ml de água tem 3 gramas de sal. 100 ml de água, 3 gramas de sal. Neste mar, a cada 100 ml de água tem 35 gramas de sal. 10 vezes mais. Não tem como ter vida neste mar. Não tem como ter animal dentro deste mar. Não tem vida. É um mar morto. É um mar que vai lá, você vai entrar um pouco, não vai conseguir ficar muito tempo dentro desse mar, não vai pular ondas, não vai ter isso lá. É um mar simplesmente morto, sem nada. Este mar, ele é alimentado pelo Rio Jordão, que vem aqui do Mar da Galileia, aqui em cima. O Jordão vai descendo e alimenta esse mar. E por que ele é tão cheio de sal? O Rio Jordão, ao passar pelas montanhas, ele é um dos rios mais ricos em sais minerais do mundo. Todo tipo de sal, até mesmo o sal mineral especial, você vai encontrar no Rio Jordão. Quando chega aqui, que então ele para, aqui não vai para lugar nenhum.
o Mar Morto retém toda a água do Jordão. O que acontece? Com o calor, evapora. Com a evaporação, se acumula o sal. Por isso que então, que esse mar se tornou um mar morto, de tanto sal. Às vezes pode acontecer de algum peixe escapar, mas quando ele cai aqui no Mar Morto, infelizmente ele morre. Não tem como ele viver. Mas o que isso tem a ver com o texto que acabamos de ler? Queridos, muitas vezes nós agimos, de repente, muitas vezes a nossa vida está como esse mar morto. Por fora, quem olha por fora parece um lugar bonito, um lugar exuberante, parece que é uma vida maravilhosa, mas por dentro é igual ao mar morto, sem vida, acumulando sujeiras, acumulando muita coisa que está estragando você de ser uma pessoa feliz na sua vida. Eu quero refletir sobre isso então, eu quero trazer sobre isso para as nossas vidas, tá? Como que nós podemos então tornarmos mais felizes, abençoados, como teremos um 2018, um ano da abundância em nossas vidas. Não podemos ser como o Mar Morto. Muitas vezes o que está atrapalhando a minha vida e a sua vida, é que nós retemos as bênçãos, guardamos tudo para nós. O Senhor nos abençoa, nós abraçamos. O Senhor nos abençoa, nós ficamos. O Senhor nos abençoa, nós guardamos. E aí, queridos, de tanto você guardar, de tanto você viver uma vida egoísta, de tanto você viver uma vida só você daqui a pouco está que nem um mar morto, sem vida por dentro. Por isso o Senhor nos chamou não para ser um mar morto, mas nos chamou para ser um rio Jordão, um mar da Galileia, nos chamou para termos vida, e vida em abundância. Mas para isso nós precisamos saber então a compartilhar, precisamos saber passar para frente, precisamos cumprir o segundo mandamento, o maior mandamento que o Senhor nos deu, que é amar o próximo. Amar o próximo. Carta de Pedro. Pedro aqui, queridos, está escrevendo sobre relacionamentos. No capítulo 2, Pedro começa mostrando sobre os relacionamentos normais, e ele então diz como deve ser o relacionamento entre um patrão e o empregado, quando ele vai aqui trabalhar no capítulo 2, sobre o escravo e o dono. Depois ele também vai falar sobre o relacionamento marido e mulher, e ele vai dizer como que a mulher deve viver a sua vida de casada, como que o marido deve viver a sua vida de casado. No capítulo 3, agora no versículo 8, Pedro vai tratar de um relacionamento não mais individual, mas um relacionamento coletivo. Pedro agora não está focando mais um casal, uma pessoa, mas ele está focando a massa, ele está focando a igreja, ele está focando um povo, ele está focando uma comunidade. Por isso que ele começa o versículo 8 dizendo: quanto ao mais, finalmente, ele não está acabando a carta não acaba aqui, tem mais 2 capítulos pela frente, mas ele está acabando o assunto, que é relacionamento, como ter um relacionamento, conforme a vontade do Senhor. Mas agora ele vai deixar então esse relacionamento individual, e ele vai dizer como deve ser o relacionamento dentro da massa, o relacionamento coletivo, como devemos viver dentro da nossa comunidade. E aí então ele começa mostrando algo para nós: não retribui mal com mal, nem insulto com insulto, não faça isso. Por quê? Para isso vocês foram chamados. Pedro diz algo aqui muito interessante. Fomos chamados para quê? Você passa num concurso e você é chamado para quê? Para se apresentar no concurso, para assumir o seu cargo que você passou. Você entrega o currículo e é chamado para quê? Para passar pela entrevista. Aí Pedro olha para mim e para você e diz: olha, vocês foram chamados para isso. Para quê? Para quê, Pedro? É só voltarmos
para não retribuir mal com mal, para não retribuir insulto com insulto. Para isso vocês foram chamados. Resumindo, fomos chamados para sermos bênção na vida dos outros, bênção na vida das outras pessoas. Por isso, você foi chamado para ser uma bênção na vida de alguém. Você crê nisso? Você não foi chamado para ser um mar morto. Não. Foi chamado para levar vida para as pessoas. Queridos, mas é interessante perceber que quem está falando isso? Quem que escreveu isso? Quem mesmo? Fala, igreja. Pedro. Quem foi Pedro? Vamos para os evangelhos. Lembra de Pedro nos evangelhos? Pedro nos evangelhos, ele era 8 ou 80. Com ele não tinha meio termo. Era pá, pronto. Pedrão, ele tinha o pavio curto. Pedrão reagia, agia, sem pensar, falava. Podemos entender isso quando você lê os evangelhos e vê Pedro. Dá a impressão até que Pedro era um pouco ríspido, duro, quando falava com os seus amigos discípulos. Essa é a visão que temos de Pedro. Mas a que mais marca é quando então os soldados vêm prender o Senhor Jesus, e Pedro então tira a sua espada e arranca a orelha do soldado, porque com ele é na peixeira, com ele era assim, não tem essa não. Eu não sei se Pedro era muito bom de espada, ao ponto de olhar para o soldado e falar, eu quero a orelha, e cortar exatamente a orelha, ou se o Pedro não manjava de espada coisíssima nenhuma, mirou a cabeça e acertou a orelha, não sei. Eu só sei que ele partiu para cima do soldado, para não deixá-lo prender Jesus. E agora, quem que escreveu isso? Não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Quem escreveu isso? O mesmo Pedro. Mas o que aconteceu com o Pedro do Evangelho e agora o Pedro da sua carta? O que aconteceu? Convívio com Jesus. Quem convive com Jesus é transformado. Quem está próximo de Cristo é transformado, é mudado. Não tem como você viver na presença do Senhor e continuar sendo a mesma pessoa. Pedro sim, antes era 880, era na espada, era na faca. Pedro agora diz, não retribua o mal com o mal. Pedro agora é uma outra pessoa, por quê? Porque o Evangelho transformou a vida de Pedro. Esse mesmo Evangelho está transformando a sua vida. Esse mesmo Evangelho está mudando a sua vida. O fato de você estar aqui, o fato de você estar em casa assistindo, já é a transformação que Deus está fazendo na sua vida. Porque esse Evangelho muda a pessoa. Muda ou não muda? Muda, transforma. É isso que nós vemos na vida de Pedro. Esse Evangelho pode tirar você de uma pessoa amargurada e te ensinar a perdoar. Esse Evangelho vai transformar você, o seu ódio, em amor. Esse Evangelho vai transformar a sua culpa em liberdade. Esse Evangelho te tirou do inferno e está levando você para o céu. Esse Evangelho, o que transformou Pedro, e por isso Pedro agora então não corta a orelha do soldado, mas Pedro diz, não retribua mal com mal, e nem justiça com injustiça. Não, Pedro mudou. Queridos, então eu quero conversar com vocês hoje sobre essas atitudes. Chamado para abençoar. Você foi chamado para abençoar. E a primeira lição que Pedro nos ensina é que nós devemos abençoar aqueles que estão em nossa volta. Diz para o seu irmão, da frente e de trás, eu fui chamado para abençoar a sua vida. Amém, igreja. Amém. E Deus vai transformar a sua vida, já está transformando. Bom, fomos chamados para abençoar aqueles que estão em nossa volta. Aonde está isso, pastor? Como que eu vou abençoar o meu irmão? Como que eu vou abençoar o meu irmão de trás, meu irmão da frente, meu irmão do meu lado? Como que eu vou abençoar os meus queridos que estão ao meu redor?
Como? E Pedro vai dizer no versículo 8, quando Pedro diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Está aí. Já guardou esse versículo? Já anotou? Pinta ele de verde, de vermelho, não sei que cor que você tem aí, mas guarde esse versículo. Quer saber como você tem que tratar as pessoas ao seu redor? Está aí. Pedro diz como que nós temos que fazer. Vamos mastigar isso. Primeiro Pedro diz: tenham todos o mesmo modo de pensar. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que ser corintiano? Está amarrado. É isso não. Vamos dar assunto, não, vamos deixar assunto de futebol de lado. Isso não pode. Deixa quieto. Vamos voltar aqui. Bom, mesmo modo de pensar, o que significa isso? Não significa que você tem que ser igual, porque Deus não fez nenhum igual ao outro. Você não tem a mesma digital de ninguém na face do mundo, porque você é ímpar, você é um filho do Senhor. Não tem. Então, queridos, não é dessa forma que Pedro está mostrando para nós. O que é então, pastor, quando Pedro diz da mesma forma de pensar? O que nós podemos entender com os termos grego aqui é o seguinte, queridos: não é gostoso cantar louvor ao Senhor? Hoje a igreja está cantando bonitas. Nossa, a gente está aqui, arrepia de ouvir vocês cantando. É bonito, mas para que isso aconteça, nós temos a bateria. Ela tem que fazer o barulho dela, a batida dela. Juntamente temos o teclado, temos o baixo, temos o sax, violão, voz, temos o pessoal do vocal. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu papel nesse grupo, cada um faz uma coisa, nenhum faz o que o outro está fazendo, não, cada um tem a sua função, mas quando decidem então tocar, qual é o resultado? Uma linda música, uma linda canção. Por quê? Porque eles buscam harmonia. Quando você olhar para ele, tendo o mesmo modo de pensar, Pedro está dizendo: tenham harmonia no modo de pensar. Vamos pensar diferente, mas com o objetivo de glorificar ao Senhor. Eu posso pensar diferente de você, mas o meu objetivo é exaltar o meu Deus. Estamos aqui para exaltar o Senhor. Pessoas diferentes, costumes diferentes, mas a harmonia, é isso que o Senhor quer. E qual vai ser o resultado? Bênção. Qual vai ser o resultado? Bênção na sua vida. A palavra traz a ideia de harmonia. Então, tenham todos o mesmo modo de pensar, trabalhando juntos para manter a harmonia do povo de Deus. Você não é igual, e nem precisa ser igual a ninguém, mas você precisa ter sabedoria de compreender, respeitar e entender o outro. É isso que você precisa fazer. Mas além disso, Pedro nos diz algo mais. Pedro diz: sejam também compassivos. O que é compassivos? Vamos mastigar. Compassivo podemos entender também como simpático. Sejamos simpáticos, mostrando simpatia para aquele irmão que está do meu lado. E o que é isso na prática? Paulo diz, não está o texto, em Romanos, Paulo diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É isso. Vem alguém chorando, você vai então dar um apoio. Vem alguém sofrendo, você vai dar um apoio. Tem alguém feliz, você vai ficar feliz com ele. Ele subiu de cargo na empresa, motivo de comemoração, não motivo de inveja e nem de dor de cotovelo, e nem de inveja e nem de ciúmes, não. Você vai ficar feliz pela vitória do seu irmão. Isso é ser compassivo, ter compaixão dele. Mas além da compaixão, Pedro diz: ame-se fraternalmente. É o seguinte, aqui a ideia, é aquela ideia de que, quando o seu irmão de carne faz alguma coisa para você, vocês nunca brigaram, né? Irmão não briga, irmão não discute, né? Não. Mas quando isso acontece, você às vezes tem até vontade de mandar ele para a rua, às vezes tem até vontade de enforcá-lo, mas não faz porque é o seu irmão.
Deixa para lá, é meu irmão de sangue. O sentido aqui é o sentido de dar crédito para a pessoa. O sentido de ame-se fraternalmente é você dar crédito para o outro. Ele pisou na bola, mas ele tem crédito. Ele pisou na bola, eu vou dar um desconto. Você já usou essa frase? Olha, eu vou dar um desconto para você, hein? Apesar de você estar fazendo o que você está fazendo. É nesse sentido, amar fraternalmente é o seguinte: eu vou pisar na bola com você, mas você vai ter esse amor fraternal para comigo. Eu vou ter esse amor fraternal para com você. É isso que Pedro está mostrando. É isso que temos que ser aqui dentro da igreja. É isso que temos que ser dentro da nossa casa, dentro da nossa família. É isso que temos que viver. Ter esse amor, as pessoas vão pisar na bola, eu tenho que ser então esse amor fraternal. Eu vou dar um desconto pelo que ele está fazendo. Mas não pare por aí. E para terminar esse versículo, Pedro diz: olha, sejam misericordiosos e sejam também humildes. A palavra misericordioso pode ser entendido também como um amor, o colocar-se no lugar dele, mas como algo mais íntimo do seu coração. Uma pessoa chega para você e diz assim: olha, o meu filho está usando droga. Aí você vai se colocar no lugar dele. Como? Imaginar o seu filho usando droga. Aí a coisa muda de figura. A pessoa vem falar que descobriu que está com uma doença. Você vai se colocar no lugar dela e imaginar como você descobrindo a doença. Esse é o sentido. É você sempre ter misericórdia para com o seu irmão que está do seu lado. Sempre se colocar no lugar dele. E colocar isso de forma humilde. Não com arrogância. Não se achando melhor. Não se achando superior. Nunca vai acontecer comigo porque eu sou superior. Eu sou mais crente. Eu oro mais. Eu sou mais... Você não é mais nada. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Temos que ter humildade. Temos que ser misericordioso. Aí Pedro então nos dá, já no versículo 8, Pedro tira de mim e tira de você a desculpa de como tratar uma pessoa. Pastor, mas eu não sei como que eu vou tratar uma pessoa. Pedro diz: não esquenta não, está aqui a listinha. 5 coisas para você guardar. Então por isso que eu digo, anote esse versículo aí, para te ajudar. Isso tudo para nos ensinar que nós somos chamados para abençoar. É dessa forma que você vai abençoar os irmãos nesse ano de 2018 e vai ser o ano da abundância. Mas além disso, Pedro nos ensina uma outra lição. Pedro diz que nós temos que abençoar aqueles que se opõem. Aqueles que se opõem. Tem um monte de gente mordendo o beiço. Por quê? Não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. É isso. Pedro, lembra de Pedro? Pedro não podia ter um pensamento desse se fosse aquele Pedro dos evangelhos. Não, o Pedro do evangelho teria uma outra atitude. O Pedro do evangelho estaria partindo para cima, para brigar, para bater, até mesmo para matar. Mas agora o Pedro transformado, olha para mim e para você e diz: não retribua o mal com o mal, e nem insulto com insulto. Não faça isso. Por quê? Porque o evangelho transformou a vida desse homem, e o evangelho que transformou Pedro está transformando a minha vida, está transformando a sua vida. Por isso nós podemos também falar como Pedro e viver como Pedro, porque o nosso Deus é o mesmo, o nosso evangelho é o mesmo, e também podemos e vamos conseguir. Queridos, Pedro agora se volta para aqueles que possivelmente não estão dentro do âmbito da igreja, da comunidade, mas os que estão fora. Pedro olha para aqueles que querem falar mal de você. Alguém já falou mal de você? Levanta a mão quem já teve alguém falando mal de você. Quem já passou por essa experiência? Levanta a mão. Nossa, pouca gente, só isso? Mais ninguém? E qual foi o seu pensamento quando isso aconteceu? Qual foi o seu pensamento? Ou melhor, o que você fez quando você ficou sabendo que fulano falou mal de você? Com certeza você se vingou, falou mal dele também. Com certeza você teve vontade de ir atrás dele e bater nele. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Amados, nunca procurem
vingar-se. Mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei. Quem vai retribuir? O Senhor. Pedro então olha para mim e para você e diz: não, quando alguém falar mal para você, você não vai falar mal da pessoa. Quando alguém falar mal para você, você não vai falar mal dela, você vai bem dizer, você vai falar bem dela, você não vai jogar o mesmo jogo que ela, você não vai se vingar. Pastor, eu não me vingo. Ah, não, eu dou o troco. Eu dou o troco. Crente não dá troco. Não é algo nosso, é isso que Pedro está dizendo. Se eu quero ser bênção para a vida das pessoas, eu não posso dar troco quando elas pisarem na bola comigo. Olha o versículo 23, quando, aqui está falando de Jesus. Jesus é o que seu mesmo? Salvador. Ele é o seu mestre. E como mestre nós temos que seguir Jesus. E como nosso mestre, olha aqui que Pedro fala. Jesus, quando insultado, lê para mim, igreja. Não revidava. Quando sofria, Não fazia ameaça. mas entregava-se àquele que julga com justiça. Entregava para quem? Jesus não foi insultado, queridos? Jesus não revidou? Não. Jesus foi humilhado, Jesus passou por lutas, mas todas elas ele entregou para quem? Para aquele que julga todas as coisas. Então eu quero te dizer essa noite, sabe aquele irmãozinho que está falando mal de você? Pensa aí, você riu é porque já veio o nome dele na sua cabeça, né? Pois é, entrega ele para o Senhor, não vinga não dá o troco não, que é pior para você. Jesus entregava toda a situação difícil para o Senhor. E Pedro olha para mim e para você e diz: bendiga, não falam mal. Por quê, Pedro? Porque vocês foram chamados para isso. Para quê? Para não usar mal com o mal, mas para vencer o mal com o bem. Para vencer o mal com o bem. É muito interessante que Pedro ouviu da própria boca do Senhor Jesus. Pedro aprendeu, por isso que Pedro foi transformado. Pedro foi ouvindo Cristo pregar, foi vivendo com Cristo e foi transformando. Por isso que ele pode, então, no versículo 9 do capítulo 3 da sua primeira carta, dizer isso para nós. Porque Jesus ensinou isso para ele. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Pedro aprendeu isso com Jesus. Por isso que na sua carta Pedro diz: olha, não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Por quê? Não odeie o seu inimigo, mas ao contrário, orem por aqueles que o perseguem. Queridos, você já orou pelo seu inimigo? Eu já, pastor. Que oração que você fez? Eu fiz a seguinte oração: Senhor, promove a pessoa tal para a glória e leva ela para junto do Senhor. Olha, pastor, oração, orei por ela, para Deus levá-la para bem longe de mim, lá para o céu. Não foi nem para o inferno que eu pedi para Deus levar. Crente não dá troco, crente ora, crente paga o mal com o bem. O homem mais sábio do mundo, olha o que o homem mais sábio do mundo diz, queridos, olha que interessante: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é o quê? Olha que interessante. A sabedoria do homem lhe dá essa paciência, busque paciência. Mas a glória é ignorar o quê? As ofensas, os insultos. Uma outra versão nos diz assim: a prudência do homem fazer ter a sua ira, e é a glória sua o passar por cima da transgressão. Alguém falou mal de você? Passa por cima. Alguém está querendo o mal da sua vida? Passa por cima. Alguém está te fazendo mal? Ignora. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem.
Queridos, nós muitas vezes tomamos raiva e queremos que seja feito da nossa vontade, mas não é por aí. Não é assim que o Senhor trata conosco, que não é assim que Ele nos ensina. O poder do Evangelho nos capacita a perdoar, seja quem for. O poder do Evangelho nos capacita a passar por cima. O poder do Evangelho nos capacita a ignorar as coisas, as ofensas. O poder do Evangelho nos capacita a não valorizar a maldade do homem, mas valorizar a bênção de Deus. É a palavra do Senhor para nós. É a palavra do Senhor. Pedro olha para mim e para você e diz: olha, o Evangelho de Deus me mudou. E vocês também serão mudados. Creia nisso. Como, Pedro? Não faça, não retribua mal com o mal. Não faça isso. Não retribua insulto com insulto. Não. Amem os que vos perseguem. Sabe, eu tenho comigo que muitas vezes a gente lê, relê, muitas vezes nós não entendemos o que lemos. Lê para mim, igreja, bem alto esse versículo. Não retribua o mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Amém. Ótimo, glória a Deus. Glória a Deus, mas o que esse texto está nos mostrando? Ok, pastor, você já falou, já vai falar de novo, pastor? Calma, retribuir mal com mal, insulto com insulto, já aprendemos, não devemos fazer isso, devemos bem dizer, ótimo, por isso foram chamados, sim, somos chamados. Opa, tem um detalhe novo, vamos mastigar isso. Se eu pagar o mal com o mal, se eu pagar o insulto com o insulto, se eu falar mal da pessoa, eu vou receber a bênção por herança? Responde para mim, igreja. Vocês ficaram perdidos, né? Engoliram seco, né? É a palavra. Se eu não fizer isso aqui não vai acontecer na minha vida. Por isso aqui eu vou para o terceiro ponto. Terceiro ponto. Além de abençoar os que estão na minha volta, abençoar os que se opõem, eu abençoando os outros, Deus vai. Se eu não abençoar os outros, não vai ser o ano da abundância de 2018. Não será o ano da abundância. Você não contava com essa, né? Deus só vai me abençoar se eu realmente cumprir o que Ele nos diz. É interessante que a Bíblia, ela interpreta a palavra, ela interpreta ela mesma. Pedro não tirou isso da cabeça dele. Pedro não tirou isso ali de algo que ele... Não, Pedro foi lá no Antigo Testamento, no Salmo 34, que nós estávamos lendo, que nós já lemos um pedaço dele hoje. Pedro foi lá no Salmo 34 para nos ensinar que se eu não ser bênção para a vida de alguém, Deus também não vai me abençoar. Por isso que eu disse para você, muitas vezes somos igual ao mar morto, retemos e não abençoamos, ficamos sem vida uma hora. Deus não responde a oração. Onde está escrito isso, pastor? Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade, afasta-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Primeira bênção que Deus vai te dar é a paz. Paz. Não, eu prefiro ter razão do que ter paz. Muita gente tem isso na cabeça, é igualzinho da vingança. Eu não vingo, eu dou o troco. Eu prefiro ter razão do que ter paz. Mas a paz é algo que nós precisamos, é algo que Deus vai te dar. Para quê? Para você ver dias felizes. Quer um 2018 vendo dias felizes? Tem que parar de falar mal do irmão. Você tem que vencer o mal com o bem. Você tem que vencer tudo que estão fazendo de ruim com você, com aquilo que Deus tem para você.
A paz só vai vir com contentamento. Você tem que se contentar que a vingança pertence ao Senhor. O Senhor Jesus colocava tudo aos pés de Deus, entregava para Deus e pronto. Você tem que fazer isso é te dar paz, isso é fazer você repousar, isso é fazer você dormir, como diz o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor está comigo e está cuidando de mim. Não, queridos, não é retribuir, não é falar mal, não é dar o troco, não, é refrear a língua do mal, é refrear os lábios da falsidade, é afastar-se do mal e buscar a paz. Paulo diz assim: eu aprendi a contentar-me com o que tenho, contentar com a obra de Deus, com Deus agindo na minha vida. Creia nisso, afaste-se do mal, é o versículo, o versículo 11, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, aparte-se do mal numa outra versão e faça o bem, busque a paz e a siga. Queridos, tem uma frase muito interessante: paz não é algo que simplesmente acontece, você tem que fazer acontecer. Paz não é ausência de dificuldade, paz é luta para que isso aconteça. Você tem que lutar para que tenha paz na sua vida. Mas pastores, estão falando mal de mim. Você vai ter que lutar para que essa paz se realize. Mas estão fazendo mal comigo. Você tem que lutar para que essa paz permaneça. Quem disse que ela vai cair do céu assim? Não, você tem que buscar, diz o versículo que nós lemos, tem que buscar, tem que seguir com perseverança. Busque a paz e você vai ver dias felizes. Busque a paz e você vai entender o que Deus tem para você. Abençoe os outros, Deus te abençoa. Abençoe os outros e Deus te dará a paz que você necessita. Busque a paz e ela vai ser realidade na sua vida. Busque a confusão, ela também vai ser realidade na sua vida. O que mais que Deus vai me abençoar? Versículo 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua... Sabe o que Deus vai fazer? Se você cumprir tudo que está no versículo 9, no versículo 8, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai ouvir a sua... E se você não fizer? Quando você lê a Bíblia, tenta colocar sempre o contrário. Aqui diz, o texto diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas e se eu não for justo? Mas se eu não estiver cumprindo o que Deus está falando? Se eu estiver vencendo o mal com o mal, injúria com injúria? Bom, aí Deus não vai ouvir a sua oração. É o que diz o versículo. Não sou eu que estou dizendo. Sabe, queridos, estudando esse texto, me veio à mente, será que não é por isso que muitas das nossas orações não são atendidas? Por quê, pastor? Porque os nossos corações estão cheios de maldades ainda, está cheio de vingança, está cheio de dar o troco, está cheio de, não, essa pessoa vai ter o que merece. Será que não é isso ainda? O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Tiago diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Que justo? Aquele que é justificado pelo sangue de Cristo, aquele que vence o mal, aquele que não paga o mal com o mal, ao contrário, mas busca a paz. Agora o capítulo 3, versículo 7, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratam com honra, com parte mais frágil de cordeiras do dom da graça divina, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu quero, no próprio versículo 7, Pedro usa a mesma forma de demonstrar, se o marido não for bom marido, Deus não vai ouvir a sua oração. Se você não for um bom crente, Deus também não vai ouvir a sua oração.
Abençoe os outros e Deus te abençoará. Abençoe os outros e Deus te dará força para vencer, seja qual for a luta. Queridos, Deus não te chamou para ser um mar morto. Não. Deus te chamou para jorrar água viva de dentro de você. 2018 vai ser o ano da abundância, se você realmente praticar o que nós hoje aprendemos. Primeiramente, eu tenho que ser bênção para aqueles que estão em nossa volta. Eu tenho que abençoar aqueles que se opõem a mim. E só assim Deus vai me abençoar. Só dessa forma Deus vai me abençoar. Sê tu uma bênção. Eu quero que você guarde essa palavra. Fala para o teu irmão aí do lado. Sê tu uma bênção. Deus te chamou para ser a bênção na vida de alguém. Deus chamou você para ser uma bênção em alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém da sua escola, da sua faculdade, alguém dos seus amigos, alguém da igreja. Deus te chamou para ser bênção na vida daqueles que te perseguem. Deus te chamou para ser um mar de águas vivas e não de águas mortas. Deus te chamou para ter vida em abundância. Sê tu uma bênção. Vamos ser bênção na vida das pessoas, igreja? Vamos ser bênção na vida daqueles que estão nos perseguindo, igreja? O amém foi mais fraco, por quê? Vamos ser bênção na vida das pessoas, igreja? Vamos ser bênção na vida daqueles que nos perseguem, igreja? Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.